There's one point actually that I want to come back to is that, how hard, what's the cost of making a mistake? I don't know if you've ever done capacity planning or had to buy hardware for a sort of uncertain situation where you didn't really know on forehand exactly what you needed. And remember, if you had to buy hardware and you made the wrong choice, you're stuck with it. Yeah? In the case of the Amazon Web Services, you can pick whatever you want. Yeah, and often our customers are experimenting with what the best combination of sort of, do you want a smaller, do you want a larger instance, do you want more memory, do you want more CPU, you want to scale up, you want to scale out. All of these kind of things are at your fingertips to be and available to you. Another transformation that we've seen is, the big data is kind of one of the newer trends that we see happening. Yeah, and let me just give you my view on how to look at big data. Yeah, in the past, when we did business intelligence, on forehand, we already knew what kind of questions we wanted to ask. Yeah, and those kind of, the fact that you knew these questions drove the data model that you used, and that in turn again drove the kind of data that you collected. In the new world of data analytics based on big data, you do not know on forehand what kind of questions you're going to ask. Yeah? Which also means that the kind of analytics and the kind of questions that leaves the complete data model uncertain, and that you will actually collect as much data as possible. The one thing that you do know in a big data scenario is that the more data you collect, the more finer grain your result is going to be. An example for that is, for example, recommendations. Yeah, if you think about recommendation services, you think about Amazon's recommendations, the more people have bought a product, or have bought similar products, or have given reviews about products, yeah, means that we can give you much more accurate, much more finer-grained recommendations. If you actually go onto the web somewhere and you type in funny Amazon recommendations, you will find many recommendations where we actually did not have enough data and where we just grossly messed up these kind of things. You will see things where people will buy an oil filter for their car and we suggest them that they go back to school. Yeah? Or actually we've got things where people put Japanese steak knives on their wish list and we suggest that they buy Windows 7. Yeah? None of these things have anything to do with each other. They do have to do with the fact that if you do not have enough data, you get very coarse-grained results. And so the big data world is a world where you collect as much data as possible. Well, that's pretty hard if you have to do that on your own premise, if you do not know on forehand how much data you're going to store and how much analytics you're going to do. Yeah? Big data is a pipeline. It starts with how to collect your data, how to actually store it, whether it's a database, a storage engine, and then how to organize it, how to guarantee quality, how to make sure that you can merge multiple data streams together, yeah? How to then actually analyze it and how to share it. And many of them have loops, because it's often that you're going to refine an algorithm over time when you're actually running it. All of this is so much uncertainty in terms of how much storage you need and how much compute you need, that cloud is an ideal partner there for you to execute your big data strategy. And so the last transformation is one that I've seen, that we've seen in the past year and a half, really coming to full bloom. If you see the way that applications are being built, they are being built in a way that mobile applications, for a world where these days where actually if you build new apps, this will be for mobile first. Now, recently someone asked me, so if you could do Amazon again, what would you do? And I said, I would start with mobile first. Yeah? There's an expectation also, and I think Jeff has spoken about that as well, that we expect that the majority of our orders, our sales, will come from other devices than PCs. Yeah, and so building your applications for that world is important. And that world is an extremely data-centric and service-centric world. Yeah, because if you just look at what is expected of a modern
mobile application. Yeah? They are expected to be extremely rich in terms of their media. You need to know where you are, not only where you are, but actually what's the traffic like, what's the weather conditions like, all of these kind of things, location context. Yeah? You need to be able to interact with your social networks, your real-time presence streams, and all sorts of notifications that come to you. It needs to be access to your social graph. It needs to be able to deal with user-generated content. It needs to probably have some recommendation system in it. It needs to be able to post to your social networks, retrieve data from it, and you need to make money with it. You either do that for doing virtual goods, you have a premium model, you have charging models, and you have advertisement support. All of these things you just need to do before you even start building the app. This is just the cost of doing business in the mobile world. Yeah? You need to be able to do all of these things. And then you get to make your own application. Yeah, so what we see is that mobile development actually changes by using all of these services that live in the cloud. In this case, the Amazon cloud. And what I often say, the Amazon cloud is much more than just AWS. Yeah? On top of the AWS cloud run so many different services by many of our partners that you can use for all this mobile development. You need recommendations. As a programmable interface, you use directed edge. Yeah? If you use, you need to manage virtual goods, you use the social gold. You need streaming, you need actually notifications. All of these things are services living on the Amazon platform. Yeah, so you build your mobile application, you quickly grab all of these services together, you connect them, and then innovate on top of that with your own application. Yeah? That's how modern application development for mobile applications is happening. Actually, I want to take this. So, you guys know Virada Cultural? Can I see a show of hands who've been to that? Really? I thought that this was 1,200 stages here in Sao Paulo. 4 million people coming to it. Anybody? So last year, just before Virada Cultural, just a few weeks before them, yeah, Genexus, actually one of our partners today at the event here, got a request from the organization to build a mobile application for iPhone as well as for Android that actually would help visitors to Virada Cultural actually navigate all of the different stages and figure out where they want to be for which kind of musicians. Yeah? They were able to deliver this application in 2 weeks by building it on top of other services that live on top of the Amazon Web Services platform. So it's pretty spectacular in that sense. With that, I want to almost close off my story. Yeah? The Amazon Web Services mission has been from the beginning to enable businesses and developers to use web services to build scalable, sophisticated applications. Yeah? And I hope that today we've really shown you that there's major transformations going on based on the fact that we are delivering these services. And I would like to invite, we're very honored from Pau de Sucre to have Julio Baião on stage to actually tell us about how they are using the Amazon Web Services. Thank you. Bom dia a todos. Estava preocupado com como ele ia falar o meu nome, porque é difícil mesmo, mas conseguiu. Alô? Ok. Bom, eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o que é o Grupo Pão de Açúcar, o que é a empresa, e falar um pouco sobre o que nós fizemos com a Amazon nos últimos meses e alguns resultados que nós conseguimos com essa parceria junto com eles. Tá? Bom, o Grupo Pão de Açúcar ele foi fundado em 1948, ele é uma empresa varejista, é a maior empresa de varejo do Brasil hoje. Ele conta aproximadamente com 1.800 lojas, desde a última associação que nós fizemos com a Casas Bahia Ponto Frio. E é uma empresa hoje com aproximadamente 170 mil colaboradores diretos. Hoje com lojas em 19 estados e 52 centros de distribuições espalhados. Para vocês terem uma ideia do que é o tamanho do grupo hoje, no ano passado nós tivemos um faturamento de 52,6 bilhões de reais. Como eu comentei, a quantidade de colaboradores diretos e 43 milhões de tickets mês que passam hoje em todas as nossas lojas. Tickets são os cupons fiscais ou as vendas que a gente faz individualmente.
Nós temos aproximadamente 61 milhões de trocas de preços que são feitas mensalmente nos nossos PDVs, entre marcações e demarcações, promoções, ofertas, e aproximadamente 2 milhões de notas fiscais emitidas por mês em centros de distribuição, com transporte de mercadorias entre toda a companhia. Se considerarmos o que a gente tem hoje em termos de infraestrutura do nosso grupo, do Pão de Açúcar, ele tem aproximadamente 245 sistemas distintos hoje, 700 servidores dentro dos nossos 2 data centers em alta disponibilidade, 200 terabytes de informação para todos esses sistemas e aproximadamente 15 mil estações de trabalhos e notebooks para todos os colaboradores que precisam delas, além de 9.300 pontos de venda em nossas lojas. Hoje o grupo é formado por 4 linhas de negócio, 4 business units, onde a primeira é onde a gente tem os hipermercados e os supermercados, formados pelas bandeiras do Pão de Açúcar, do Extra, supermercado, hipermercado e mini-mercado. Temos uma business unit formada por um atacado, uma rede de atacado, que é o Açaí. Nos últimos anos a gente tem também a Casas Bahia e o Ponto Frio, e o nosso braço de e-commerce através da Nova.com, com o Extra.com, a Casas Bahia e o Ponto Frio. Isso dá uma ideia do tamanho dos desafios que a gente tem do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de mobilidade, do ponto de agilidade, flexibilidade, que são alguns dos fundamentos que a gente precisa dentro de TI na hora que nós temos que fazer algum projeto ou atender alguma demanda. Então, nós não começamos nenhum projeto, ou sempre temos foco no negócio, olhando os nossos fundamentos. Agilidade é um principal dele. O mercado varejista é um mercado muito competitivo, principalmente no Brasil também é um mercado muito competitivo. Agilidade é importante para a gente pegar o time to market, para conseguir colocar as promoções dentro das lojas no momento certo, para atender o cliente da forma como ele precisa, para combater a concorrência quando é necessária. E TI, de uma forma geral, suporta todos os processos da companhia. Todos os processos precisam de TI de alguma forma. Flexibilidade, porque são promoções das mais diversas possíveis, campanhas que podem não ser completamente diferentes das que foram no ano passado ou no mês passado, o aniversário das bandeiras, que eventualmente trazem algumas ideias que não necessariamente são as mesmas que ocorreram nos últimos aniversários. E a gente precisa ser flexível o suficiente para atender essas demandas de negócio. Alinhamento com o negócio, ou seja, como eu até comentei um pouquinho, a gente precisa estar muito próximo do que o negócio quer fazer, para poder atender o cliente, e esse alinhamento é fundamental para a gente conseguir isso. Inovação. Nós temos no Pão de Açúcar um DNA muito forte do ponto de vista de inovação. O Pão de Açúcar ele é reconhecido como uma empresa que traz inovações do ponto de vista do varejo. Isso faz parte do que a gente precisa fazer. TI também precisa estar alinhada, porque inovação, mais do que trazer tecnologias novas ou dispositivos novos, ela tem que trazer esses dispositivos ou essas tecnologias que façam sentido para alguma mudança do processo de negócio. Inovação é mais do que tecnologia, ela é a mudança de processos, trazer algo novo, baseado em tecnologia, claro. Benchmark de operação, não adianta eu inovar, não adianta eu fazer campanhas, não adianta eu colocar tudo que for de mais bonito, sensacional em tecnologia, se a minha operação não funcionar de forma perfeita. De maneira que o cliente vá até o caixa e consiga fazer suas compras, pagar e ir embora no tempo correto. O preço está correto dentro da gôndola, dentro da loja, dentro do PDV. Então, nós temos que ter uma operação muito, mas muito em sintonia com o que a empresa precisa. E, finalmente, custos dentro da média de mercado, porque também nós somos varejistas, temos margens muito apertadas, não podemos ser uma empresa cara, não podemos ser uma TI cara para a empresa. E olhando um pouco de tudo isso, e vendo alguns dos desafios que nós tínhamos, como que a Amazon nos ajudou especificamente no que nós chamamos de sites institucionais. A gente pode ver que nós contratamos algumas soluções da Amazon para suportar o que nós chamamos de sites institucionais, que são aproximadamente 15 ou 20 websites que nós temos hoje na internet, não é o e-commerce. E eu trouxe 2 exemplos aqui que traduzem muito bem quais foram os benefícios que nós tivemos com a adoção da Amazon em cima desses sites. O primeiro é o que a gente chama do site do Família Extra. O site do Família Extra é um site que nos ajuda a promover algumas informações a respeito da própria bandeira Extra, mas ele também nos auxilia em algumas campanhas específicas que são feitas para os clientes. Há 1 mês ou 2 meses atrás, por exemplo, nós fizemos uma campanha onde o cliente que comprasse no Extra receberia no cupom um código. Esse código seria cadastrado no site e, a partir daí, ele faria parte da promoção que estava sendo promovida.
Agora, vocês imaginam fazer isso, considerando que campanhas são eventos sazonais, e a gente tendo que, eventualmente, do ponto de vista de TI, ter que provisionar infraestrutura para fazer isso de acordo com o que o negócio precisa. Com a Amazon, a gente conseguiu fazer isso de uma forma muito mais simples, muito mais rápida. E o outro exemplo que eu trouxe também é o site Nossas Notícias, que é um site interno do grupo que divulga notícias da concorrência, do mercado, da indústria como um todo, e que é utilizado como fonte de informação para dentro do grupo, daquilo que a gente precisa saber do lado de fora. Até mais ou menos março do ano passado, nós tínhamos esse site dentro de do nosso provedor tradicional de sites, e tínhamos uma extrema dificuldade de conseguir promover o uso desse site e até mesmo colocar mais informações internas para que os colaboradores conseguissem ter acesso à informação. Nós migramos para a Amazon em março do ano passado, desse ano, e o benefício foi esse. Eu quis trazer esse gráfico para vocês verem. Nós saímos de uma média de aproximadamente 118 mil pages views desse site. Em março, nós começamos uma campanha mais intensiva de promoção do uso do site, da informação, e conseguimos chegar agora, em julho, em aproximadamente 1 milhão de page views dentro do site, coisa que nós não conseguiríamos dentro da forma tradicional como nós estávamos tratando essa solução. Então, isso é basicamente um exemplo muito prático do que a gente fez com a Amazon dentro do Pão de Açúcar. Obrigado. Amazing, 1 billion page views. Yeah, that's not a small number. Yeah. So with that, I'm extremely grateful for our customers that have been willing to come out here and talk to you today, sort of give small presentations about how they actually use our services. They'll be coming back on stage for a Q&A session with José in a minute. I want to close this off. There's one thing, there is a survey, I assume, that I want to remind you, fill out the survey. It's extremely important for us to get your feedback about how you see this day, what you think of the presentations, or just in general. You know, there's quite a few things about Amazon that we feel that please give us your feedback. We live by this feedback. It's essential for us to actually create better experiences for you. Now, I want to close off with actually pointing you to this URL. And also reminding you that we have a free tier, meaning that you can get started for free for a whole year. If you stay within certain resource limits, you can use Amazon Web Services for free. Yeah? Let me remind you, say that once more, for free. Yeah? That means you do not have to pay. Yeah? Okay, so you can get started with that. Yeah? With that, I would like to actually invite José and the customers back up. I think they're going to rearrange the stage. Obrigado for your attention, and I'll hope to see you later today at the maybe at the drink later on. Thank you very much. Pessoal, só reforçando a questão das avaliações, para nós é verdadeiramente importante que vocês preencham, eu peço a colaboração de vocês. Também queria dizer que a partir das 5 horas da tarde, a gente vai ter um ponto para vocês entregarem as avaliações, e para estimulá-los em troca de cada avaliação, a gente vai dar para vocês uma camiseta, tá bom? Legal? Pode fazer frio, pode chover. Nunca se sabe São Paulo como é que é. Alô, alô. Alô. Sure. Alô. Alô. Of course, yeah. Do you want to do that today? Alô, alô. Acho que vai ter que ser bem corrido. Alô. Querem vir para o palco, por favor? Olha, tem uma dica, olha lá, para a gente seguir mais ou menos aquela posição ali, Alex. Aqui é tudo pensado. Ó. Você é o da ponta esquerda, aqui, isso aqui. Deu? Eu queria ficar um pouquinho inclinado, para ser mais fácil aqui para olhar para vocês.
Bom, vamos lá. Acho que vocês precisam de microfones, né? Então, um microfone? Eu não sei se Tem mais microfone? Eu acho que eu já estou falando aqui. Bom, pessoal, vamos fazer a coisa aqui um pouco mais curta por questão de tempo. A gente abandona... Estão ouvindo? Não estão ouvindo? Pouco, né? Aumenta um pouquinho o meu microfone, por favor. Alô? Melhorou? Legal. A gente está saindo agora da parte estruturada do nosso evento e entrando na parte desestruturada do nosso evento. Então, vou começar aqui fazendo algumas perguntas para vocês. E antes de começar, vocês devem estar vendo aqui um rosto novo, um rosto diferente. Queria apresentar para vocês, com um prazer muito grande, o Alex Tabor, que é o CTO do Peixe Urbano. Alex, eu pedi para você fazer uma pequena introdução, se apresentar para a plateia. Claro, então o meu nome é Alexander Faz Tabor, eu sou CTO e cofundador do Peixe Urbano, que é uma plataforma que conecta o comércio local, pequenos e médios estabelecimentos, aos seus clientes pela internet e pelo smartphone. A gente nasceu 2 anos e meio atrás como pioneiro de compras coletivas no Brasil e já temos presença no Brasil, Argentina, Chile e México. E temos serviços, além de compras coletivas, de delivery de comidas e reservas de gastronomia. A gente nasceu dentro do Amazon e continuamos até hoje dentro do Amazon. Com uma história bem interessante. Inclusive, o Alex ele contou o caso do Peixe Urbano quando a gente anunciou a região 15 de dezembro passado. Mas vamos começar. Eu queria perguntar para vocês, de tudo que a gente discutiu aqui hoje, conversou e que o Werner apresentou, dos benefícios de computação em nuvem, dos benefícios de agilidade, custo, escala, vocês como implementadores dessa tecnologia, muitas vezes líderes dessa tecnologia nas suas empresas, eu queria que vocês falassem um pouco como é que isso afetou a estratégia de TI e de que maneira vocês consolidaram os benefícios que conquistaram nas empresas de cada um. Para a gente começar, eu vou pedir para o Geraldo e vou pedir para o João para começarem a responder. Pode ser? Começa o Geraldo? João? Acho que vai pelo método... Alô. Pronto. Bom, um dos grandes benefícios que o uso da Amazon trouxe para a gente foi uma tranquilidade da equipe comercial de conseguir assim, vender o nosso sistema porque sabia que a gente ia conseguir aguentar, né, que a nossa infraestrutura era uma infraestrutura confiável. Então, a gente conseguiu gerar esse sentimento de confiança. Isso permitiu que a empresa conseguisse ganhar novos clientes, que a gente conseguia, nesse modelo de pay as you go, a gente conseguiu escalar e conseguiu crescer a empresa. Então, para a gente foi, talvez o maior benefício tenha sido esse. Quer dizer, você teve um benefício diretamente ligado a concretizar o seu negócio, né? E acho que é um pouco o teu caso também, né, Geraldo? Certamente esse negócio de não ter medo do futuro, né, não ter medo de crescer. Mas eu acho que um benefício que eu procurei e achei na Amazon foi dar senso de... Vai pelo método do Silvio Santos mesmo. Senso eu chamo de ownership para os nossos programadores, que eles estavam responsáveis por mais um escopo da solução, além de só programar, aí dar alguma coisa errada. Não, mas foi o cara da infra. Não, mas foi você, mas foi o cara da infra. Então, esse negócio deles tomarem conta, o cara está pensando desde escrever a linha de código até saber quais máquinas vai colocar, qual o tamanho da máquina, qual o grupo de auto-scaling, ele está sendo responsável pela solução inteira. Acho que esse é um grande benefício. É interessante, né? E eu vou aqui trazer um pouco desse assunto nas empresas, acho que mais tradicionais. Aqui eu estou te chamando, Júlio, com toda a permissão. Pão de Açúcar, por ser uma empresa mais consolidada e mais tradicional. Vou pedir também para o Guilherme comentar, porque até eu não diria, né, que a Orama não deixa de ser também uma empresa que tem um pé muito forte na inovação e na web. Mas você vem de um passado empresarial, então você tem esse contexto todo e vai endereçar bem a questão que eu vou levantar, que é a seguinte. Em organizações maiores, muitas vezes o discurso da computação em nuvem tem que acontecer dentro da empresa, muitas vezes entre funções, né?
pessoal de TI falando com o pessoal de finanças, muitas vezes falando com o usuário final, falando com vendas. Como é que isso aconteceu no caso de vocês? Pão de Açúcar é uma empresa muito grande, a gente trabalha tem muitos sistemas, muitas áreas de negócio e, consequentemente, as soluções de TI elas são as mais diversas possíveis. Se você chegar diretamente para as áreas usuárias, e principalmente para os executivos dessa área, e começar a falar em cloud, começar a falar em nuvem, eles vão olhar para você com cara de alienígena. Ou seja, legal, bacana, sei, ouvi falar, mas o meu problema está aqui. Me resolve esse assunto aqui, a promoção, a oferta, o sortimento, os negócios. O discurso das áreas de negócio acaba sendo, se você de TI conseguir, seja lá como for, resolver o meu problema, você pode usar nuvem, pode usar o que for. No início da conversa é assim. A gente percebeu que com a implantação desses projetos, dos sites institucionais, a palavra cloud, a palavra nuvem começou a ficar um pouco mais dentro da linguagem, inclusive das áreas de negócios. Ou seja, essas áreas de negócio perceberam que com os benefícios que nós alcançamos com esse projeto especificamente, tem uma coisa aí chamada cloud que pode me ajudar com outros assuntos. E passou a se tornar um termo razoavelmente comum dentro da empresa. Então, naturalmente, na medida que os benefícios de negócio acontecem, o termo começa a se tornar conhecido também. Perfeito, perfeito. Você, Guilherme? No meu caso, é mercado financeiro, o pessoal sabe fazer conta, né? Então, calcular retorno sobre investimento é uma dor de cabeça constante, né? E uma empresa inovadora, como o Geraldo falou um pouquinho antes, né, ela precisa errar, né? A gente precisa errar para poder estar à frente dos concorrentes, né? E a Orama é uma empresa inovadora, uma empresa que erra muito, felizmente, porque só assim que a gente avança e só assim que a gente cria vantagem competitiva em relação aos concorrentes. E a nuvem ajuda muito nesse sentido, né? Porque a gente consegue desviar o foco da discussão sobre o retorno de investimentos e conseguir efetivamente inovar e criar coisas novas no mercado. Nesse assunto específico, Júlio, só voltando para você um minuto, aquele gráfico que você apresentou do crescimento de utilização de um dos sites, que foi de 700 e quantos por cento? 751. 751%. Evidentemente que dentro lá do Pão de Açúcar, muitos desses acessos não eram do time de TI, eram dos usuários finais. Acho que talvez vocês tenham até se surpreendido com esse volume elevado, né? Quer comentar alguma coisa sobre isso? Com certeza. Na verdade, assim, de TI tem muito pouco ali, né? Na verdade, aquilo são os acessos específicos das áreas do usuário, das lojas, dos CDs, das áreas corporativas. E a gente percebeu que, por questões de limitação da própria infraestrutura que nós tínhamos convencional, o uso do site, o uso da solução, ele era reprimido. As pessoas já sabiam, não vai funcionar, não consigo acessar, não vou ter a performance que eu preciso. E então tinha uma demanda reprimida em cima do uso daquela solução que ela estourou no momento em que a gente conseguiu atender a essa demanda. Então, e a partir daí o termo nuvem começou a ser difundido lá dentro. Aquele gráfico é um gráfico que a área de negócios mostrou, especificamente em uma reunião com a diretoria executiva. Já era do pessoal de negócios. Isso, fantástico. Aquele E aí, Júlio, tem uma característica importante, né, em provedores de maneira geral de computação em nuvem, que foi explorado aqui, que vocês devem ter visto, que é a questão da elasticidade da infraestrutura, né? Essa acho que é uma boa história de elasticidade, de relacionamento com o usuário final, mas eu queria que o Alex, que tem uma história de escalabilidade, de elasticidade fantástica, contasse um pouco para nós e me respondesse o seguinte: que características tem que ter um provedor de uma solução de nuvem, de computação em nuvem, que seja eficaz em direcionar a infraestrutura para um objetivo de negócio? Você pode falar um pouquinho? No nosso caso, né, a gente nasceu com um startup com zero de usuários, zero de acesso, praticamente zero de dinheiro. Então, uma característica interessante da maioria de plataformas de cloud é que você consegue começar com CAPEX de zero. Você não tem que comprar a máquina. Você começa a pagar a sua despesa de infra na hora que você começa a ter usuário, ter cliente lá. Agora, quando você escolher uma plataforma, você quer que essa plataforma continue servindo para você desde zero até
você vira uma grande empresa mais para frente. E tem características diferentes de uma empresa mais no início da vida e mais para o final. Então, você quer que essa plataforma atenda você durante todo esse tempo. Na fase inicial de uma empresa, de uma startup, você tem uma característica bem legal de agilidade, de velocidade. Você consegue lançar novas coisas de uma hora para outra, de um dia para outro. E junto com essa capacidade magnífica, enorme de criar novas coisas, é uma capacidade proporcionalmente grande de criar besteira, assim, criar bugs, problemas tecnológicos, erros no site, né? Fantástico isso, é muito grande essa capacidade. Então, a última coisa que você quer, junto com essa capacidade, é uma plataforma que também está evoluindo, também está tendo bugs. Então, a maturidade da sua plataforma é crítico em todas as fases, mas particularmente no início, que você já está fazendo muita besteira. Então, melhor não ter mais um problema lá com sua infra. Você chega na fase de que você tem um produto que está decolando, está crescendo bastante, daí tem que escalar, tem que ter muitas opções de instâncias, tem que ter muitas máquinas virtuais, tem que ter capacidade de escalar tanto horizontalmente, que é mais fácil, né, normalmente, quanto verticalmente, porque às vezes você tem sistemas que não escalam muito bem horizontalmente, você tem que botar uma máquina maior lá. Então, você tem que ter bastante opções de infra, de instâncias, e a gente teve um grande benefício de trabalhar com a Amazon, que permite a gente fazer campanhas, tipo campanhas de 1 centavo, campanhas de 2 centavos, que a gente teve aumento de acesso de 1000% de um dia para outro. A gente fez isso sem comprar máquina. Centavo, eu ia até falar, se você está planejando, você pode abrir aqui em primeira mão para nós, se você vai fazer mais uma campanha de 1 centavo, você vai fazer ou não? Bem, a gente fez uma campanha de 2 centavos, que não é tão bom quanto de 1 centavo, mas a gente está buscando as ideias novas para o terceiro ano de comemoração de empresa. Se você for fazer uma campanha de 1 centavo, você chama a gente, que a gente quer entrar com o Glacier, que a gente anunciou hoje, tá? Entrar com o quê? Com o Glacier, que é o nosso storage que a gente anunciou hoje. Glacier? 1 centavo por gigabyte. Verdade, verdade, mas 1 centavo americano, que não é tão bom. Mas daí tem uma fase no meio que o seu produto está decolando, você está crescendo absurdamente e você precisa simplesmente aguentar esse crescimento. Depois que você cresceu, está muito grande, não é tão enorme o seu crescimento de um dia para o outro, mas você tem uma outra característica, que agora você começa a adquirir outras empresas, você começa a ter muitos engenheiros, eles têm talentos, experiência diferente, então você precisa trabalhar não só com Microsoft, não só com LAMP, não só com Postgres, não só com MySQL, mas com tudo. Então você quer que sua plataforma permite que você adquire outras empresas, que você lança uma busca que opera em Linux, enquanto você mantém sua aplicação .NET. Você precisa dessa diversidade de tecnologias e plataformas dentro do seu serviço de nuvem. Legal, obrigado. Na plateia, com certeza tem muitas pessoas que trabalham na área de desenvolvimento. Então, eu queria também perguntar um pouco para vocês sobre esse ponto específico, tá? Perguntar para o João e para o Geraldo, como o processo de desenvolvimento de produtos e de software muda dentro de um modelo de Amazon, dentro de um modelo de nuvem. Você pode falar um pouco? Bom, o que muda, no nosso caso, assim, que mudou bastante, é que a gente começou a pensar em arquitetura de maneira completamente diferente, né? Você fazer uma aplicação para cloud, você obrigatoriamente, se você seguir lá as dicas lá da Amazon, né, você acaba montando uma arquitetura muito mais robusta e preparada para ter alta disponibilidade, para conseguir escalar. Então, assim, você muda completamente a maneira que você pensa a arquitetura de sistemas, né? Você começa a entender melhor como que funciona a alta disponibilidade, como que funciona o esquema de scale out para você conseguir incluir novas máquinas no teu cluster para conseguir manter o teu negócio rodando. Então isso para a gente foi uma grande mudança assim cultural de desenvolvimento. Geraldo? Bom, a gente é um caso bem típico, que a gente efetivamente migrou de um data center tradicional para a Amazon e concordando com o João, na hora a gente vê a sua aplicação funciona na Amazon, mas você vê, mas não foi feita para ser não foi feita, a Amazon não foi feita para usar dessa maneira.
E você vai se adaptando, você vai ajustando suas aplicações. A gente ainda está fazendo isso bastante, mas o outro benefício tem a ver com a resposta que eu dei anteriormente, que é, a partir do momento que eu dei mais senso de propriedade aos meus técnicos, eles não têm que... eu já repassei o pacote para o pessoal de infra, mas eles ainda não atualizaram. Não, só vamos atualizar semana que vem, porque eu estou fazendo outras coisas aqui antes. E não tendo esse intercâmbio entre áreas, a agilidade do deploy aumentou muito, o ciclo de releases diminuiu muito, e com isso o jeito das pessoas programarem mudou muito, né? Fazendo small batches, né? Fazendo coisinhas pequenas que agregam pequenos valores, mas entregando para o cliente muito rápido. E a nossa plataforma de e-commerce, a gente não deixa de entregar uma release nova, com bastante coisa nova a cada 2 meses, sendo que tem bastante releases intermediários, bastante patches intermediários, que o cliente recebe no dia seguinte que a gente terminou de fazer e testar. Isso mudou radicalmente o jeito que a gente se organiza até. Tá. Bom, pessoal, infelizmente, a gente não tem mais muito tempo. Eu já vi o Juliano ali acenando para mim, para meio que... Para correr mais está difícil aqui, Juliano, a gente vai atropelar eles. Mas eu vou atrasar 5 minutos e fazer uma última pergunta, eu vou fazer para todos. Vou pedir para o Guilherme começar, depois vai para a tela e a gente volta aqui, tá? A gente muitas vezes sente a existência aí de, eu vou exagerar um pouco, um exagero retórico, 2 mundos de TI, né? O mundo de TI das startups, das empresas web, rápido, ágil, leve, e o mundo das empresas preocupadas com segurança, confiabilidade, ambiente transacional. E gera um desejo que o time tinha, e eu particularmente tinha, de um dia pegar esse muro, né, e pedir que um lado desse uma olhada por cima do muro, do lado de lá, desse uma olhada e pudesse falar, puxa, eu queria falar uma coisa aqui do meu mundo que eu acho que é bacana para você. Então eu vou pedir para o Guilherme e para o Júlio representarem o mundo empresarial, e vou pedir para vocês 3 representarem o mundo web startup. Se vocês pudessem falar uma coisa para o outro mundo, um conselho, uma ideia, o que vocês falariam quando vocês olhassem o outro lado do muro? Queria começar com o Guilherme. Eu acho que para as startups, todo o amadurecimento de processos, né, que uma empresa grande ela tem um valor muito grande, né? A gente hoje é muito interessante, se questiona muito até o próprio conceito de talento, né? Porque está mais do que provado que o que gera vencedores em todas as áreas é a prática, né? Tem autores que falam que você precisa de 10.000 horas para qualquer coisa, para ser um expert em alguma área, pode ser na música, pode ser em tecnologia, pode ser em esportes, enfim. E eu acho que a mesma coisa acontece com as empresas, né? O grande valor que eu acho que as grandes empresas têm são essas 10.000 horas de estrada, né, que certamente geram um aprendizado enorme, né, e como eu falei antes, né, a gente aprende muito com os erros, né, a cultura da falha, eu acho que é uma coisa que está chegando no Brasil, é uma coisa que é muito forte nos Estados Unidos, né, a gente vê lá um empreendedor que quebrou 3, 4 vezes, ele é muito bem visto, né, nos Estados Unidos e em outros lugares. Aqui no Brasil ele é mal visto, né? E isso eu acho que está mudando, né? Eu acho que isso está mudando porque um cara que errou já 3, 4 vezes, ele tem uma chance de acertar muito maior do que aquele que nunca acertou antes. Então eu acho que essa é uma grande lição que fica para as startups. Ótimo, João. Quando a gente começou a usar a Amazon, a gente imaginou, agora a gente não tem dinheiro para montar um data center, vamos aqui assinar o serviço da Amazon e depois, quando tiver dinheiro, a gente monta um data center e cancelamos o serviço. Agora a gente vê empresas que têm data center, estão desistindo do data center, estão indo para a Amazon. Então, eu acho que com isso a gente aprendeu que existem, na verdade, custos indiretos muito importantes envolvidos na questão de você ter um data center, né? Você pode acabar tirando um pouco o foco
né, da empresa. Isso, o foco não é algo fácil de mensurar, mas certamente é muito custoso. Então, hoje em dia a gente já pensa diferente, a gente não acredita que vai ter um data center próprio, mesmo se a gente crescer bastante, porque a gente precisa focar no nosso negócio. Nosso negócio não é infraestrutura. Então, acho que esse foi um dos grandes aprendizados que a gente teve. Alex. Então, um viés que empresas grandes, vejo praticamente no Brasil, mas na maioria dos países, tem para terceirizar muitas coisas, o que não é core. E eu acho que isso faz muito sentido na parte de data center, infra, etc. Mas uma coisa que eu vejo as empresas terceirizando muito, que eu acho que você acaba perdendo muito a sua agilidade e produtividade, é o desenvolvimento dos próprios sistemas, desenvolvimento do software. Então, quando isso é terceirizado, a gente tentou fazer isso em diversos momentos, a gente teve muita dificuldade de entregar no prazo, de dar continuidade depois. É sempre chato ter um custo fixo grande no seu balancete, mas se ao invés desse custo fixo grande no seu balancete, você está com um custo de projetos one-off, que se repete cada 6 meses, não tem muita vantagem em terceirizar. Então, eu acho que uma dica de startup é que talvez traz mais desenvolvimento de software para dentro de casa, ao invés de terceirizar. Bom, eu vejo essa questão toda de usar, um pouco complementando o Alex, mas ao contrário até um pouco, que as empresas grandes, elas têm todo... Não, isso aqui é estratégico, tem que trazer para casa. Isso aqui é estratégico, tem que trazer para casa. Porque daqui a 10 anos, a gente talvez sinta falta disso. E a gente está num mundo que 10 anos é infinito. A gente tem que pensar em 2 anos, em 1 ano. E a gente aqui, usando a infraestrutura como serviço da Amazon, a gente também passa por isso muitas vezes que a gente vende um software como serviço, usando a infraestrutura como serviço da Amazon. E você tem que pensar o que agrega valor hoje, o que agrega valor daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, porque o mundo vai estar tão diferente daqui a 2 anos que não dá para pensar tanto. Estou falando do meu mundinho, que é TI, né? Que é TI, essa coisa de internet. E acho que é isso que eu poderia agregar para essas empresas. Alguns anos atrás eu ouvi um comentário de um executivo lá dentro do próprio Pão de Açúcar. Ele falou assim: cometam erros são bem-vindos porque a gente aprende com os erros, mas muito cuidado com que são os erros fatais ou mortais, porque todo erro ele tem que estar sempre associado ao risco que você corre em cima desses erros. Então, as startups, olhando do ponto de vista de startups, cometam erros, todos têm que cometer erros, mas cuidado com os erros mortais, porque esses erros é quem acabam comprometendo o seu negócio, ou comprometendo o seu cliente, ou comprometendo o seu acionista. E não é o caso das startups que a gente está vendo aqui, não cometeram erros fatais. E do lado do tradicional, das empresas tradicionais, ousem mais, façam mais. O negócio de hoje que a gente vê, como você comentou, ele não vai ser o mesmo daqui para frente. Olhando especificamente o varejo de hoje não é o varejo nem do ano seguinte, quanto mais daqui a 10 anos. Então, se a gente não aprender um pouco como as startups trabalham, como o cliente enxerga o varejo, nós vamos ficar estagnados e não vamos conseguir evoluir numa velocidade como uma startup hoje atualmente consegue. É isso. Obrigado, viu, Júlio? Pessoal, eu vou encerrar. Eu queria agradecer a participação de vocês, queria agradecer a sua participação, Geraldo, Júlio, Guilherme, João, Alex. Obrigado por terem participado dessa mesa redonda, foi muito interessante. Pessoal, nós vamos comer uma coisinha e o show continua no período da tarde aqui nessa sala, dividido ao meio e na outra, tá bom? Obrigado. Obrigado.